A disputa territorial entre Venezuela e Guiana é um conflito histórico que se arrasta há mais de um século. A região em questão é a de Essequibo, que representa 74% do território da Guiana. Neste vídeo, vamos falar sobre tudo que envolve esse conflito. Fique até o final. Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. A disputa começou no século XIX, quando as autoridades britânicas que controlavam a Guiana ocuparam os territórios a oeste do rio Essequibo, fato que só foi contestado pela Venezuela após a independência. A sentença arbitral de 1899 retirou da Venezuela todo o Essequibo, mas a Venezuela não confirmou a legitimidade do tribunal. Recentemente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a realização de um referendo junto à população venezuelana para decidir sobre a anexação da área. Muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos, para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. A Guiana solicitou uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) e pediu que o tribunal determinasse à Venezuela que cancelasse o referendo. A decisão ainda não foi tomada, mas a tensão diplomática entre os dois países está em um pico sem precedentes. A descoberta de depósitos de ouro e a concessão de licenças de exploração petroleira em uma zona que está em disputa desagradaram a Venezuela, que acusa a Guiana de violar acordos prévios. A exploração unilateral de recursos em territórios não delimitados não é permitida pelo direito internacional. A Venezuela alega que a região de Essequibo pertence ao direito histórico, enquanto a Guiana se apoia na sentença arbitral de 1899. O Acordo de Genebra de 1966 buscava uma solução política viável e eficaz para o conflito, ao mesmo tempo em que admitia a existência da disputa sobre a sentença arbitral de 1899. As negociações se arrastaram sem resultados e, após esgotados todos os procedimentos, a ONU encaminhou o caso à Corte Internacional de Justiça, também por insistência da própria Guiana. En esta cadena permanente de provocaciones por parte de la República Cooperativa de Guyana y sus más altas autoridades. Lo que ocurrió ayer pareciera ser una demostración de desesperación, porque no tiene ninguna otra explicación, no tiene asidero jurídico, no tiene asidero legal, más allá de la desesperación de las autoridades de Guyana. A tensão entre os dois países cresceu nos últimos anos, e a situação se agravou com a convocação do referendo por Maduro. Las declaraciones groseras, obscenas, en relación no solo al diferendo del Essequibo, sino a que Venezuela prácticamente se inhiba de actuar en su propio territorio. Los venezolanos en este Parlamento, en el pueblo de Venezuela, en todas las instituciones, lo hemos dicho y lo volvemos a decir. El Essequibo es nuestro. En consecuencia, esta violación al derecho internacional público, en este caso va más allá de una simple injerencia. El gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación. Ha tomado el camino de la ilegalidad. Ya tienen tiempo en eso. Desde Venezuela le decimos, a Venezuela no se le ofende, a Venezuela no se le provoca.
Venezuela es un país de libertadores, de un pueblo noble, digno, antiimperialista. Señor presidente de Guyana, se está metiendo con una nación de libertadores antiimperialistas, de gente de dignidad, que sabemos defender lo nuestro. A situação é preocupante e há temores que podem levar a um conflito armado. Uma região em disputa é rica em recursos naturais, o que torna o conflito ainda mais complexo. Os Estados Unidos enviou à Guiana chefes do Comando Sul das Forças Armadas para planejar a defesa do país. Soldados venezuelanos foram mobilizados para a fronteira com a Guiana e iniciaram a construção de uma base aérea. A área cobiçada pela Venezuela se estende por 160 mil quilômetros quadrados e vai até o mar. Nela, a empresa americana ExxonMobil descobriu em 2019 uma grande reserva de petróleo e já mapeou depósitos com 11 bilhões de barris. O referendo, que está previsto para o dia 3 de dezembro de 2023, sobre a anexação permitiria ao governo da Venezuela recorrer à Constituição e decretar um estado de defesa com mobilização de tropas. Sob estado de defesa, Maduro poderia suspender a eleição presidencial prevista para o ano que vem, permanecendo no poder. A anexação do território de 160 mil quilômetros quadrados já foi antecipada em mapas divulgados pela ditadura venezuelana e prevê que os seus 125 mil habitantes recebam cidadania venezuelana. O presidente da Guiana, Irfan Ali, diz esperar que a sensatez prevaleça, mas que está preparado se Caracas escolher o caminho da imprudência. E o Brasil nesta história? Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores de todos os países sul-americanos, incluindo representantes da Guiana e Venezuela, se reuniram em Brasília, capital do Brasil. Os delegados da Guiana e da Venezuela apresentaram suas posições, e os outros países os pediram para que cheguem a um entendimento por meio de canais diplomáticos e resolvam suas disputas pacificamente, relatou o chanceler brasileiro Mauro Vieira, o anfitrião do encontro. Ainda não sabemos se o conflito pode resultar numa guerra, mas acompanhamos com atenção o andar das negociações. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.